E o deputado Elias Vaz, do Partido Socialista Brasileiro, o mesmo de Geraldo Alckmin, apresentou nesta quinta-feira um requerimento para convocar o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, a prestar esclarecimentos na Câmara sobre estudos para a privatização da Petrobras. Um dia após ser nomeado no cargo, Saxida entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o pedido para o início dos estudos. Depois do anúncio, houve reações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos presidenciáveis Lula e Ciro Gomes, contrários à medida. Políticos de oposição também se manifestaram com uma negativa à proposta, além do próprio pedido de convocação. Fiuza. Eu acho que todos esses supostos defensores da Petrobras deviam estar falando agora sobre esse que está solto aí, candidato a presidente, sobre os crimes que ele cometeu em vários setores, especificamente assaltando a Petrobras. A empresa foi destruída por aquele que dizia defendê-la, por aquele que dizia que o petróleo é nosso, que dizia que o povo precisa da Petrobras, mas o povo que ele se referia era o povo dele, né? Ali os amigos, os filhos, os correligionários, os cúmplices, os capangas, os sócios, né? Então, eu acho que faz falta, assim, desses que se preocupam com a Petrobras, estarem gritando agora, né? Ei, aquele que assaltou a Petrobras vai voltar? Ah, não, mas ele ficou inocente, ele virou inocente, ele foi transformado aí por uma varinha de condão do Supremo num ex-ladrão. Só que a gente sabe que os crimes aconteceram, eles foram sentenciados em 3 instâncias e houve dinheiro devolvido. Milhões de reais devolvidos, 100 milhões. Então... Pode seguir, Fiuza. Tinha congelado um pouquinho a sua imagem, mas a gente está te ouvindo. Vai lá. Tá. Então, essa é a parte policial da história. A parte técnica é o seguinte: é ótimo para o ministro Adolfo Saxida ter um cidadão parlamentar preocupadíssimo com a Petrobras, entre muitas aspas, convidando ele, porque ele vai lá e vai, evidentemente, apresentar com um show de conhecimento que ele tem as razões pelas quais essa empresa tem que ser privatizada. Uma coisa boa dessa equipe técnica é que ela não tem medo. Não tem medo de cara feia, não tem medo de demagogia, não tem medo de grito, né? Nós já vimos o ministro Paulo Guedes, quando eles acharam que iam lá cozinhar, triturar o Paulo Guedes no parlamento, ele foi lá, mostrou não só conhecimento, como coragem de todo aquele que sabe o que está fazendo, né, e se orgulha do que está fazendo. É isso. Com certeza é bom para o ministro Saxida essa convocação, esse convite. Eles acham, aí o consórcio vai fazer aquelas manchetes, dizendo ministro convocado, estamos colocando sob suspeita. Só que ninguém mais acredita nisso, né? Ninguém mais acredita nessas manchetes de laboratório tentando criar suspeitos e heróis como Renan Calheiros, Força Renan. Então é isso, é bom eu torço que haja isso, porque o ministro Saxida vai lá, vai explicar, mais gente vai assistir essa explicação, mais gente ainda estará a favor dessa medida que a sociedade já quer. A sociedade está muito esclarecida, ela já percebe que a Petrobras é uma cilada para o país, com todo respeito àqueles que já falei, né? Aqueles grandes técnicos que lá trabalham, etc. e tal, mas é isso, aquilo virou um gigante, um elefante que não é compatível com um regime livre. Acho que travou de vez o Fiuza, né? Acho que a gente perdeu contato com ele. Oi, Fiuza, voltou. Vai lá, pode concluir. Obrigado, já tinha concluído. Obrigado. Então tá bom. Vamos lá, Zé. Esse debate de privatização, ele é antigo, é um debate antigo e foi discutido durante a campanha eleitoral, não houve segredo, né? Dizem que o Alckmin perdeu a eleição por conta exatamente de uma defesa de privatização, quando ele recuou, e quando disse a palavra privatização, ele recuou, e ali ele perdeu muitos votos. Desde o início da campanha, o presidente Jair Bolsonaro defendeu uma economia liberal, né, privatizações, e isso foi discutido na campanha. E tanto é real que agora, né, em plena campanha eleitoral,
ele está tendo a coragem de colocar aí, olha, quero privatizar a Petrobras. Só que o Supremo, numa decisão esquisita, né, deixou a decisão final para o Congresso Nacional. Então, para privatizar a Petrobras e a Pré-Sal, que são duas empresas, né, é preciso a aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, nesta decisão do Saxida, com a determinação do presidente Jair Bolsonaro, ele não tomou a decisão sozinho, não. Ele mesmo disse isso lá no lançamento do pedido. O que o governo quer dizer? Olha, esta é a decisão do governo e o Congresso vai decidir. O presidente do Senado já avisou que não é prioridade. Isso é uma linguagem lá, dizer nós não vamos fazer isso, é dizer, olha, isso não é prioridade, nós temos outros assuntos, né? Então, quem tem que explicar é o Congresso Nacional. O governo tem que explicar. O governo já decidiu pela privatização da Pré-Sal e da Petrobras. Veja bem, o que o governo quer com a empresa é que ele não pode mandar. Quer dizer, ele só pode gastar, não pode mandar. Se a Petrobras quebrar, quem vai pagar? O governo. É difícil, eu sei. Eu recebo aqui mensagens de representantes da Petrobras dizendo, olha, isso está fora de questão, não é? É verdade, mas em última análise, se houver dificuldades e prejuízo, quem paga? O governo. Então, se é ele que assina o cheque, ele que manda. Mas não pode mandar na Petrobras. Então, esta é a luta. Quem tem que explicar é o Congresso Nacional sobre privatização. A decisão do governo já está tomada. Diga, Ana. A turma dos sabotadores da pátria, né? Eles seguem aí firmes, tentando puxar o Brasil para baixo, tentando colocar o Brasil de volta naquele buraco que o PT colocou o país durante tantos anos. O novo ministro das Minas e Energia, o senhor Adolfo Saxida, ele mostra que ele traz aí uma agenda liberal. Até comentei ontem num tweet dele que ele postou o seu pronunciamento, um pronunciamento rápido, incisivo, mas que eu fiz um comentário, parece uma agenda das páginas de um livro bom sobre Ronald Reagan, porque ele realmente era sobre tirar o Estado da vida das pessoas, privatizar. O Reagan teve um projeto de privatizações para a Califórnia, depois para os Estados Unidos, e esse caminho, esse projeto de privatizações, essas privatizações trouxeram 25 anos aí, ou mais de prosperidade para os americanos. A concorrência, o mercado aberto, o consumidor podendo debater onde consumir as coisas, seja num serviço de correio, seja na bomba de gasolina, seja na parte médica, enfim, ou até para comprar uma bicicleta, o que quer que seja, o mercado aberto, o mercado aí lutando pela atenção e pelo dinheiro do consumidor, e isso no Brasil nós não temos. E a agenda agora do ministro Saxida é uma agenda exatamente de libertação. Aí volta, né, o simbolismo com o discurso do presidente, libertação. O próprio ministro Saxida disse ontem, a libertação do povo brasileiro dos monopólios. O Brasil não aguenta mais os monopólios, não aguenta mais ser ditado aí o que tem que fazer, o que tem que comprar, porque a Petrobras, quando dá lucro, é realmente maravilhoso, mas muitos nomes ali dentro ganham bônus, salários aumentam, mas e quando dá prejuízo? Quem paga? Somos nós pagamos. Então é preciso continuar aí apoiando o ministro Saxida, mas também fazendo pressão no Congresso, porque não adianta o ministro ter uma agenda boa, uma agenda liberal de liberdade econômica, e o Congresso começa a empatar essa agenda. É ali também que nós temos que começar a fazer muita pressão, começando nas cédulas esse ano, na nossa eleição de outubro. Constantino. Bom, Brown, como autor de um livro chamado Privatize Já, tudo que eu posso dizer é que a mensagem levada pelo novo ministro Adolfo Saxida, ao lado do ministro Paulo Guedes e com a chancela do presidente Bolsonaro, é música para os meus ouvidos e de qualquer economista ou brasileiro que entenda que não cabe ao Estado o papel de ser um empresário, um sheik do petróleo. Isso é uma coisa ultrapassada. Agora, quanto à tentativa do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e criar algum tipo de constrangimento ao ministro, né? Isso aí é do jogo da sabotagem típica da esquerda, que sempre, há décadas, tenta manter o Brasil um país atrasado. Quando eles falam o petróleo é nosso, a gente tem que levar muito a sério,
A gente viu o Petrolão. Eles acham que o petróleo é deles, né? Agora, vamos voltar um pouquinho só a fita, porque isso passou um pouco batido e eu achei muito curioso. O que foi pedido pelo próprio presidente e que o ministro novo deu entrada são estudos para verificar a viabilidade de uma privatização da Petrobras. E precisa explicar que vai fazer um estudo. Quer dizer, é uma coisa tão insana isso que a gente às vezes deixa passar batido, né? Não pode mais estudar sobre a possibilidade de privatizar a Petrobras. Isso demanda explicações no Congresso. Quer dizer, é uma coisa ridícula, né? É politicagem da pior espécie. Agora, veja, como disse o próprio ex-secretário de Desestatização, Salim Matar, no Brasil é muito fácil criar estatal. Agora, difícil é vendê-las, porque aí tem todo tipo de obstáculo legal e político que se apresenta para preservar essas tetas estatais que, como eu já disse, têm dono. Uma última coisa, Brown, que eu acho importante mencionar, é que a privatização da Petrobras é fundamental, é um passo muito importante nesse setor, mas não pode ser apenas isso. É muito importante a gente ter a abertura do mercado e o fim do monopólio. Na questão do refino, é um monopólio de fato que a Petrobras tem. Então, eu acho que seria de bom tom a venda da empresa, e isso vai entrar nos estudos, enfim, é o começo de um estudo para viabilidade. Eu acho que seria interessante a exigência de venda de refinarias, e talvez, a Ana mencionou o Reagan, essa agenda é muito similar à do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher no Reino Unido. A Thatcher tinha uma ideia interessante que era pulverizar o capital. E o Paulo Guedes entende isso muito bem, tornar cada brasileiro, de fato, dono da Petrobras. Aí sim, nós vamos poder dizer o petróleo é nosso e não vai ser apenas um truque semântico de uma quadrilha que rouba a Petrobras.